Boa Beleza. tarde, Rodrigo. Tudo bem consigo? Nós estamos gravando aqui pelo aplicativo Zoom, até porque nós precisamos tomar essa cautela do Covid-19. Tudo bem contigo? Tudo bem, Sérgio. É um prazer estar aqui conversando com você. Antes de começarmos aqui a gravação, eu percebi que tinha um som alto aí no fundo, né? Do que se trata esse choro? Se trata da Maria, meu xodozinho de 4 meses. Portanto, Tem tu duas estás em filhas, né? festa. Estás em festa em Em casa. festa. Aham, Muito com bem. certeza. Sempre, desde o nascimento dela. Rodrigo, a gente vai agora conversar um pouco sobre as atividades que tu exerce nesse mundo que nós estamos vivendo da pandemia. Eu tive circulando em alguns dias pelo sistema de saúde pública de Joinville e fiquei preocupado com algumas coisas que eu achei que não está muito correto, né? Não está caminhando, no meu ponto de vista, como deveria. Queria primeiro pegar as tuas impressões. Qual é a tua opinião sobre isso? Para começar, isso daí é tudo muito novo, né? O Covid veio, pegou todo mundo de surpresa. Nunca se teve uma definição exata de como iria ser, dos tipos de sintoma, o que deveria se tratar. Com o passar do tempo é que a gente vem aprendendo a lidar com ele, né? Uhum. Eu acho que o sistema poderia estar melhor respaldado. Ainda está ainda muito devagar a questão do diagnóstico, atendimento, orientações, que eu acho que nesse momento o mais importante é a orientação. Eu acho que ainda está ficando um pouco a desejar, mas eu acredito que é por uma adaptação, né? Tem Vocês têm um grupo entre os profissionais de saúde que acabam compartilhando informações. O que esse grupo comenta principalmente? A gente comenta bastante coisas, né? Tanto da parte, não só da nossa parte em atividade na saúde, mas a gente acaba comentando situações onde nós tivemos que viver como cidadãos mesmo, né? De precisar de atendimento, eh, de ser atendido onde a gente trabalha na área da saúde, a gente precisa ser testado, essas coisas assim. A gente vai tendo essa troca de informação ali dentro. Mas, sinceramente, o pessoal não está contente com tudo que está acontecendo, não. Está Quando ficando você muita fala coisa a todo desejar. mundo, quando você fala todo mundo, é o pessoal relacionado a quem trabalha no sistema. Quem trabalha no sistema e muitos que dependem do sistema, né? Mas eu estou dando um parecer assim, ó, do que a gente conversa. Não tá sendo muito eficiente, não. O pessoal está bem descontente. Até mesmo porque está tendo muita sobrecarga, né? Muitos profissionais acabaram se contaminando, muitos profissionais acabam se afastando, e então isso acaba dando um excesso de serviço na gente, até mesmo porque é difícil a reposição desses funcionários, né? Em alguns lugares não está tendo. Então, a gente acaba se sobrecarregando, né? E não dando um tratamento correto como tem que dar e nem eficiente, né? Quando você fala que os profissionais de saúde estão sendo afastados por conta da contaminação, existe uma estatística, vocês conhecem entre os funcionários públicos e do sistema privado, quantas pessoas já foram afastadas pelo corona? Eu não tenho um número exato assim, eu não tenho te dizer um número preciso, eu não tenho, mas são Mas muitos. então Eu vou te dar. não há uma divulgação disso entre Não, vocês não, a gente oficialmente. tem a troca de informação, né? Cada vez que a gente tem algum colega que se contamina, que fez o exame, deu positivo, ou que acabou tendo que internar, a gente vai trocando informação de onde foi, como foi, né? Eu vou te dar um exemplo agora mesmo. Tem o pessoal da Secretaria de Saúde ali, se eu não me engano, tem 21 funcionários afastados, né? É o que a gente troca de informação aí no grupo. Tem 21 funcionários afastados que são responsáveis por essa parte de orientação também da população. Então, no Nem hospital estão ali dentro do mesmo, hospital, nem estão nos postinhos. São quase que pessoas do administrativo, vamos chamar assim, do são suporte. pessoas exatamente, que seriam para fazer o serviço externo, ou muitos de fazerem as visitas nas casas para dar aquela orientação. Como assim, ó, tem um fluxômetro que foi feito do Covid, né? A pessoa é atendida, aí ela confirmou. Aí, num período de 8 dias,
o pessoal da Secretaria de Saúde tem até 8 dias para ir na residência dessa pessoa, orientar ela sobre como ela deve ficar, sobre como ela deve reagir em caso de isolamento, com seus familiares ali na volta. E esse prazo de 8 dias eles estavam conseguindo atender até quando tinha uma demanda de 50 casos, não agora que a gente está em 700 casos. Até mesmo, como eu disse, tem mais de 20 funcionários afastados que fazem esse serviço aí. Então, e pelo que a gente comenta nos grupos ali, não está tendo reposição, não, desses funcionários. Então, fica difícil, assim, do atendimento. Justamente a minha ponderação foi a seguinte, né? A pessoa teve algum tipo de sintoma, ela está com tosse, ela está com febre, ela está sentindo um cansaço, perdeu o olfato, perdeu o paladar, enfim, tem as características, diz assim, olha, eu vou procurar alguém, né, ou algum lugar para fazer o teste. Existem pessoas que foram até os postinhos e o postinho disse, olha, nós não fazemos teste aqui, você tem que ir lá no Boa Vista, na central de triagem. Outros dizem, não, a gente vai ter que esperar um pouco, etc e tal, você vai direto no hospital se ficar pior, e lá você vai fazer o teste. Afinal, qual é a norma? O que deve acontecer? A pessoa chegando no postinho obrigatoriamente, ou melhor dizendo, eles têm como testar esta pessoa, independente do número que vá até lá? Assim, ó, eles têm como testar e deveriam ser feitos testes. Existe um fluxômetro, até eu vou abrir ele aqui só para explanar por cima, que é como deveria funcionar. Mas acho que devido à falta de tudo, de material, acaba faltando. No início teve a falta dos testes, entendeu? A falta de orientação, não só para a população, mas para nós mesmos profissionais. Porque um exemplo que hoje foi citado em um dos grupos que a gente trabalha, tem um amigo de uma colega, foi com 4 sintomas para realizar o teste, né? Entre eles, ele tinha falta de apetite, tinha febre, tinha tosse e cansaço. Ele chegou no centro de triagem e acabaram não realizando o exame dele e mandaram ele embora, né? Sendo que, Isso. às vezes, nos terminais de ônibus, eles estão fazendo exames aleatórios no pessoal com ou sem sintoma. Então, fica se conflitando assim o protocolo. 2 pesos, né? E 2 medidas, né? Exatamente. Aí esse rapaz mesmo acabou saindo de lá da Tupi, acabou fazendo teste particular e acabou positivando. Entendeu? Tu sai de lá com um encaminhamento para ir para um posto de saúde, com um PA, fazer o exame. Aí chega lá, o PA está superlotado. Entendeu? Aí pode acontecer dele também não fazer, ele dá esses mesmos sintomas e eles não fazer. Aí fico pensando nesse caminho que ele saiu da Tupi, foi até o PA, não conseguiu fazer o exame, voltou para casa, ele já era um caso confirmado. Quantas pessoas ele já não contaminou nesse meio de caminho? Exatamente. Então, o que está acontecendo, eles têm um protocolo que foi feito pela OMS ali, que foi feito, mas é difícil de seguir, ele não está sendo seguido. Né? Até mesmo porque muita coisa mudou no meio do caminho, né? Em questão da gente ir aprendendo a lidar com o próprio Covid. Vocês não têm, por exemplo, reuniões, como a gente está fazendo aqui pelos sistemas hoje de aplicativos, dizendo, olha, vamos uniformizar, vamos ver quais são os problemas que cada um está encontrando, porque, é claro, a realidade, como você disse, vai mudando a cada instante, né? O que era uma demanda de Joinville há 2 meses atrás, hoje é muito maior, até porque os sistemas estão voltando a funcionar. Ônibus, restaurantes, lojas, tudo, shopping center. Então, vocês não têm nenhuma conversa, não têm nenhuma comunicação com a central da Secretaria de Saúde de Joinville, pelo que eu estou vendo. Não, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre fui, sempre briguei pela parte da educação continuada em todas as situações, né? Principalmente nessa situação de pandemia. Eu acho que todo mundo deveria ser mais instruído. A gente deveria sim ter mais instruções, ter mais orientações, conforme tudo vai mudando. Uma colega colocou hoje no grupo ali, saiu uma normativa que todos os profissionais de saúde vão ser testados em seus locais de serviço, entendeu? Aí, ao mesmo tempo,
a gente sabe que hoje sai essa normativa, mas amanhã eles já não vão testar. A gente vive com essa dúvida. A gente vive com isso daí. E realmente por isso, por essa falta de informação e de orientação. Eu concordo com você, eu acho que a gente deveria ter mais instruções para a gente já poder lidar. Não só com a população, mas sim a gente mesmo, com os próprios EPIs da gente mesmo. Entendeu? Que Vocês têm EPI o suficiente, que são equipamentos de proteção individual? Isso daí é outro problema que a gente enfrenta. Entendeu? Tem um índice muito alto de profissionais da saúde contaminados, né? Muitos, às vezes, até por não saber utilizar o EPI direito, porque às vezes falta uma instrução, né, correta e específica, e muitas vezes até mesmo por falta de EPI. Um exemplo, uma máscara cirúrgica que a gente usa para lidar com os pacientes, ela tem vida útil de 2 horas. É preconizado que a gente use elas por 2 horas. E até, né, como eu digo, eu vou acabar explanando isso daqui, mas não tem problema. A gente acaba recebendo 2 máscaras para trabalhar um plantão de 12 horas. Né? Ou seja, a cada 6 horas essa máscara poderia ser o pessoal da Secretaria trocada. de Saúde, hoje eu vi um desabafo ali que eles recebem uma máscara para trabalhar na rua. Os aventais mesmo. É que assim, a gente começa a olhar todo mundo, quando foi lidar com esse vírus, olhava os EPIs deles, era um outro nível, entendeu? Era roupa, era macacão, eram os uniformes diferenciados. A gente vai com um avental, uma touca e uma máscara cirúrgica, e quem tem um EPI melhor tirou dinheiro do próprio bolso para comprar. Agora, eu também vi muita gente voluntária trabalhando, né? Enfermeiros que ainda não concluíram o curso de enfermagem, alguns vindo de Jaraguá, isso eu conversei com pessoas assim, né? E, por exemplo, na central de triagem, a maioria das pessoas que estavam atendendo, a imensa maioria, eram estudantes, né? Qual o grau de responsabilidade, de capacitação? Eu não estou falando mal destes estudantes, não, mas eu quero saber da coordenação, da orientação, da fiscalização. Ou eu só cheguei lá e levei, e eles levaram azar, porque normalmente esses funcionários são contratados? Não, até eu mesmo, quando estava sendo montado o centro de treinamento ali da Tupi, o centro de atendimento da Tupi, eu fui convidado a trabalhar ali, e até mesmo pela experiência que a gente tem na área da saúde, né? Uma colega veio e me chamou. Enfim, só que ali, quando me chamaram para trabalhar, eu achei que a gente ia ter no mínimo alguma remuneração, pelo menos está se expondo. Não, realmente ali o serviço é totalmente voluntário. Como você falou, a gente não pode jamais falar mal de acadêmico, nem de estudante, nem de nada, até mesmo porque esses profissionais, essas pessoas hoje estão dando muita ajuda para nós. Exatamente. Isso serve muito para desafogar o São José, para desafogar o PA, para desafogar as outras unidades básicas de saúde que estão tendo o mesmo atendimento que o centro ali da Tupi, né? Só que eu não sei a função da coordenação ali, que eu acho que às vezes... Mas esses estudantes estão em outros locais da prefeitura, dos postos de saúde, ou só especificamente ali no centro de triagem? Não, no centro de triagem. Depois dos postos da prefeitura, é pessoal contratado pela prefeitura e os servidores da prefeitura. Certo. Agora, como você disse, né, tem um protocolo, ou deveria estar sendo cumprido, para o tipo de exame. Nós temos 3. Né? O rápido, que é o que você retira aquela gotícula de sangue, que dá o resultado em até 15 minutos. O PGR, que é um exame feito com a maior, poderia dizer, precisão. E o outro que você retira sangue, né, da pessoa, e também tem um índice que não é tão assertivo assim. Você pode me explicar mais sobre esses 3 exames? E por que e para cada um que serve? Assim, um serve para diagnosticar se você já está no nível de... O teste rápido serve para a gente eliminar aquela primeira chance do paciente estar contaminado, né? O teste rápido veio para dar mais eficiência no diagnóstico. Só que ele tem uma margem de erro ali de 30% mais ou menos. Então, é uma margem bem larga, né? Isso, ela é bem alta.
Aí depois existem os dois testes, que eles são feitos. Um é para ser feito que diagnostica o vírus vivo, né? E outro diagnostica já o anticorpos que o organismo criou, né? Devido a tu já estar contaminado. Uhum. Que seria mais ou menos. Acabei até me perdendo, não sei se tu corta isso aí, Sérgio, ou não. Não, continua, a entrevista não tem problema. São os três testes, o primeiro rápido e aquele que faz a do gotícula, que tem uma margem de erro de até 30%, e identifica se a pessoa não teve contato nenhum com o vírus, ou se ele está com um contato, mas já superou os 15 dias, 20 dias, e, portanto, ficará daqui para frente seguro, não terá mais nenhum tipo de problema. E o terceiro... Eu tinha separado aqui bem certinho para passar essa orientação exatamente disso, de como funciona cada um e aonde eles estão sendo feitos e como estão sendo feitos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para um primeiro break comercial e daqui a pouquinho tu volta com a tua planilha certinha para não ter dúvida em relação às pessoas que estão nos acompanhando. Um instantinho só, nós já voltamos. Como eu digo, a gente tem que passar a informação o mais precisa possível, né? Ok, já voltamos. Tá ok. Que coisa, Sérgio, desculpa aí. Acabou, que estava aberto aqui, o celular acabou fechando. Tá, vamos continuar. 3, 2, 1, gravando. De volta conversando sobre a questão do coronavírus aqui em Joinville, como é que está funcionando o serviço público por dentro, né? Por alguém que trabalha ali, para ver que está na linha de frente. Eu tenho outra dúvida aqui. Bom, primeiro eu vou resgatar aquela orientação a respeito do como é que cada um dos testes funciona, para que cada um dos testes determina, né? O que ele faz, enfim. 3, 2, 1, vou gravar de novo isso, porque tu ainda está se procurando aí, né? Só espera um pouquinho. Que... Tá. Atenção, edição, isso não está valendo ainda. Desculpa aí, Sérgio. Não? Tem que aprender a lidar com essas coisas. Garantido, por esse método de solução desenvolvido. É o IgG e o IgM. É que, cara, eu estava com IgP na cabeça e quase que eu acabo falando IgP. Tá pronto agora, já não? Pode mandar ver. Ok. De volta com o nosso programa aqui, conversando hoje sobre o coronavírus com alguém que trabalha dentro do sistema. Nós estamos falando não com pacientes, ou então pessoas que foram contaminadas ou não estão contaminadas, também com médicos que fazem a orientação. Vamos continuar. Qual é a distribuição desses 3 testes? O que cada um deles faz e onde é que eles são executados? Assim, os testes são a PCR, né, que são aquele de retirada de sangue, o IgG e o IgM, né, que são os testes que detectam o antígeno desse vírus, né, tanto o ativo quanto dos que produziram as células já de defesa, né. Onde eles estão sendo realizados? No São José, você chega lá, um exemplo, você tem suspeita do Covid, é realizado o teste de swab, né? E também é realizado a PCR de sangue, né? Vamos fazer isso em palavras mais simples, né? O primeiro teste é feito aquele da gotinha no dedo, é isso? Isso. No São José não é feito, não tem teste rápido. Lá é feito o teste do cotonete, que eles colocam um cotonete no nariz, outro cotonete na garganta, para ver o vírus ativo, e coletam um sangue, né, que é feito a PCR, que é coletado com seringa de sangue ali, não com a gotinha. Os testes rápidos estão sendo feitos no terminal de ônibus e estão sendo feitos no terminal da Tupi. Certo. Né? Esses dois que estão sendo feitos, é só no São José, esses especiais, ou os mais precisos? Não, eles estão sendo feitos nas outras unidades. O Hospital Regional também faz, o PA também faz, né? Eu acho que as UBS também estão fazendo, só que eu acho que os testes rápidos só está tendo nessas unidades aí. Uhum.
Pois é, mas se a precisão do teste desse que você tem que tirar o sangue e fazer a coleta no teu nariz, né? Este tem a maior precisão possível. Sim. Até está tendo alguns casos em que se ele não está sendo muito preciso, que até parabéns para a vigilância que está fazendo isso daí, os pacientes não estão sendo liberados e está sendo recoletado de novo para fazer uma contraprova, né? Antes que eles Agora, sejam liberados. vamos aqui colocar uma situação simples. A pessoa deu positiva no coronavírus, mas ela foi para casa, tem outras pessoas que trabalham, tem contato com ela. Essas também devem ser investigadas, essas também devem ser feita a análise, mesmo que não apresentem sintomas? Sim, isso daí foi preconizado naquele protocolo, né? No fluxômetro aquele. Então, cada pessoa que foi contaminada, deu positivo, preenchido uma documentação onde é enviado para a vigilância e de lá eles têm até 8 dias para mandar uma equipe em cada casa, de cada caso, para fazer as orientações e coletar exames se necessário, né? Não está sendo coletado exames em ninguém que esteja assintomático. Por exemplo, se eu me contaminei e a minha esposa não tem nenhum sintoma, não vai ser coletado o exame dela. Mas por quê? Não tem? Essa é uma pergunta que não cala, né? Até foi um questionamento que a gente tinha entre a gente, mas não está sendo feito, entendeu? Eles esperam a pessoa ter algum tipo de sintoma para depois coletar. Mas é como eu digo, ó, esses 8 dias que a vigilância tem para ir visitar uma casa era enquanto tinha 50 casos. Sim. Agora, com 700 casos e com o déficit de funcionário, eles não vão conseguir atender a demanda. Porque agora, vem crescendo. A pessoa foi positivada, foi para casa, ela não recebe nenhuma orientação sobre alimentação, sobre febre, se deve ou não acompanhar, como é que se sabe se o caso está piorando ou não, afinal são 8 dias. E muitas vezes, certo, esse vírus é traiçoeiro, a pessoa evolui muito rápido na doença, né? Ela sai de um estágio intermediário para grave em questão de horas. Por que não se tem uma orientação para a pessoa que deu positivo? Ali, uma cartilha que fosse, né? Eu acho que isso daí acaba batendo no que a gente estava falando mais cedo lá, né? No início da entrevista, na parte da educação continuada, na parte da orientação, passar para os próprios profissionais, você não vai poder liberar, o técnico de enfermagem não vai poder liberar o paciente sem dar esse papel com orientações, orientar ele de como ele deve reagir, se agravar, porque a gente acaba fazendo a orientação que a gente mesmo usa com a gente mesmo. Vá para casa, faça o seu isolamento e pronto. Só que quando essa pessoa chega em casa, vem 1 milhão de dúvidas na cabeça, né? Até mesmo porque ela tem família, tem filho, tem tudo isso daí. E isso acaba ficando precário. Tem um número de telefone da secretaria onde as pessoas estão ligando e tirando as dúvidas, né? Mas é que nem eu digo, eu acho que isso às vezes mas esse telefone, muitas vezes a pessoa não recebe qual é o número, nem essa orientação é dada, né? A pessoa chega lá, faz o teste, olha, está aqui para positivo, se tiver algum problema, volta para fazer uma reavaliação, mas fica por isso, né? A impressão que eu tenho, ou eu estou equivocado, estou errado. Está sendo bem complicado. Está sendo bem complicado porque é mais ou menos isso daí. A gente se esforça, sabe? Todos os profissionais da saúde estão dando o seu máximo, Sérgio, para poder orientar a população. Tu não tem ideia do que eu escuto assim, de colegas e o que eu vejo de sacrifício de colegas que estão fazendo para continuar trabalhando porque precisam. Muitos estão dormindo fora de casa, muitos tiraram os filhos de casa. Eu mesmo, cada plantão que eu faço, que eu saio e dou um beijo na minha filha, na minha esposa, quando eu volto, quando eu saio de casa, eu já não sei se eu vou conseguir retornar e me deitar na mesma cama que elas, porque se no meio da noite eu já tive algum contato suspeito onde eu posso ter me contaminado, eu já não vou correr o risco de vir para dentro da minha casa, acabo ficando 5, 6 dias dormindo dentro de uma garagem. Então, assim, todos os profissionais da saúde estão se dedicando ao máximo
e dando o seu máximo. Tanto é que eu escuto das pessoas que saem de lá que o atendimento por parte da enfermagem está sendo bom, está sendo excelente, entendeu? Porque eles estão se dedicando. O que é que está faltando, que está pecando? Eu acho que os órgãos maiores, entendeu, darem uma estrutura melhor para que os técnicos de saúde, os médicos e os enfermeiros possam trabalhar mais corretamente e com isso vão conseguir passar uma orientação melhor e dar um atendimento melhor. Eu acho que criança tem uma característica diferente do adulto. Muitas vezes a criança sempre tem uma tosse, sempre tem uma gripezinha, então a mãe pode confundir, né? Que aquilo não é coronavírus, porque a gente não ouve falar que crianças estão num grupo de risco. Mas eu já vi casos em que várias e várias crianças foram contaminadas. Qual é a orientação para a mãe? Ela também tem que ir num PA, ela tem que ir no hospital infantil? Sim, aí ela leva a criança no hospital infantil, que é o hospital de referência ali, né? E, se eu não me engano, a UBS do Aventureiro também está atendendo esses tipos de caso também. Leva lá. Para a criança. Isso, leva a criança lá e aí lá eles vão preencher um protocolo e fazer a orientação para a mãe, que, né, seria de se testar, de se resguardar, no caso, se der positivo, né? A quantidade de pessoas que foram confirmadas agora, nos últimos dias, é natural por conta deste maior número de testes que estão sendo feitos. Exatamente. Estourou, né? Foi lá para cima. Vocês, dentro do grupo de trabalho, acreditam que Joinville pode entrar numa escala complicada? Ou vocês acham que Joinville continua tranquila como até agora tem acontecido? Não, eu acho que pode entrar numa escala complicada, sim. Até mesmo porque, como a gente diz, as outras doenças não pararam de acontecer. A gente tem as demandas pela questão do clima, frio, todo sintoma gripal acaba confundindo com Covid. Isso vai causando a superlotação do hospital. Isso. Né? Então, a gente continua tendo AVC, a gente continua tendo gente quebrada, a gente continua tendo infartado, a gente continua tendo pacientes psiquiátricos, a gente continua tendo todo esse e mais os pacientes do Covid, que vem aumentando num número bem expressivo. Então, eu acho que se continuar nesse ritmo, eu acho que pode piorar a situação, sim. Bom, eu quero te agradecer muito a conversa, né? A tua franqueza, informando de que nós estamos com algumas dificuldades em relação ao corpo de enfermeiros, ao corpo que está na linha de frente, que estão se afastando pela contaminação. Você disse que é um número expressivo. Também a questão do EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual, que nós não podemos relaxar, são aqueles que estão ali fazendo contato direto no hospital com pessoas contaminadas, pessoas que passam ali pela triagem, né? E, é claro, o número que nós estamos vendo de pessoas pouco testadas. Sabe, Sérgio, que uma das coisas que pega bastante no pessoal da área da saúde é essa força de vontade de querer estar sempre fazendo o seu melhor. O pessoal da enfermagem é assim, não adianta. E às vezes a gente acaba barrando nesses recursos. Há uns meses atrás existia manifestações de que o pessoal da enfermagem é herói, o pessoal da enfermagem super-herói, isso e aquilo. A gente não é super-herói, a gente adoece, a gente passa mal, a gente tem família, a gente tem preocupação, a gente tem estresse, a gente tem sobrecarga. Então foi tudo muito bonito mesmo. Hoje em dia, se eu chegar num lugar e eu digo que eu sou profissional da saúde, o pessoal corre de mim. Por quê? Porque uma boa parte da demanda dos contaminados é o pessoal da saúde. Aí vai mais um porquê. Por quê? O pessoal não sabe trabalhar? Não, o pessoal sabe trabalhar. Então é o EPI que falta? Bom, aí fica esse ponto de interrogação. É a orientação que falta? Fica esse ponto de interrogação. Então, é bem complicado, assim, ó, bem complicado. Eu vejo o pessoal desgastado da área da saúde, eu vejo o pessoal cansado, né, todos que trabalham lá, num nível de estresse alto, e eu acho que isso daí tem que mudar um pouco. Com certeza. Bom trabalho, saúde para tua mulher e para Maria. A gente vai conseguir atender o pessoal bem melhor, com certeza. Muito obrigado mais uma vez.
Eu volto daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo, para a despedida no programa e outras informações. Até lá.